Pode ser um nome dito de passagem, o nome de uma colega de trabalho, uma amiga que ele não menciona há muito tempo. Ou pode não ser um nome, mas um olhar. Um olhar que dura um segundo a mais na direção de outra mulher, enquanto vocês atravessam a rua ou esperam numa fila. Ou talvez seja uma foto, uma reação a uma story, um comentário numa publicação antiga, um rosto que aparece no feed dele e o teu corpo, antes mesmo da tua mente, registra. Quem é ela? E nesse instante, algo acontece. Não é um pensamento alto, não é uma acusação. É uma mudança sutil na atmosfera do teu mundo interior. É como se a temperatura do teu corpo descesse 1 grau. O teu estômago contrai-se, levemente. A tua respiração, que estava solta, fica presa a algures entre o peito e a garganta. Por um segundo, sentes-te completamente invisível. Como se o teu contorno se tivesse tornado transparente, e ele e o mundo estivessem a olhar através de ti para essa outra presença. Tu dizes a ti mesma que é um exagero, que é a tua insegurança a falar, que não há nada ali. E talvez não haja mesmo. Talvez seja só um nome, um olhar, uma foto. Mas a questão não é o que está acontecendo do lado de fora. A questão é o que essa pequena ocorrência ativou do lado de dentro. Porque essa reação física, essa contração instantânea, não é nova. É uma memória antiga, guardada no teu corpo. É o eco de todas as vezes em que te sentiste não escolhida, não vista, não suficiente. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Porque este momento não é sobre ela. Nunca foi sobre ela. A outra mulher, real ou imaginada, não é a causa da tua dor. Ela é apenas o gatilho. Ela é a tela em branco sobre a qual a tua psique projeta um dos seus medos mais profundos. O medo de ser substituída. O medo de que o teu valor seja condicional, frágil e possa ser revogado a qualquer momento pela chegada de alguém melhor. Este medo não é um sinal de fraqueza. É um vestígio arcaico, uma parte da nossa herança psicológica. Mas quando ele começa a governar a tua paz interior, quando a simples existência de outra mulher se torna uma ameaça à tua identidade, é um sinal de que algo em ti está a pedir para ser visto. Não é a tua insegurança que precisa de ser calada, é uma ferida antiga que precisa de ser curada. E a dignidade não nasce de a ignorares, mas de a olhares de frente, sem te perderes nela. A primeira reação é quase sempre a mesma, uma corrida para recolher informação. Quem é ela? O que é que ela faz? Como é que ela é? O teu polegar move-se quase por vontade própria, deslizando por perfis, procurando pistas, fotos em comum, qualquer coisa que te ajude a montar o puzzle. Mas o puzzle que estás a tentar resolver não é sobre ela, é sobre ti. Cada pergunta que fazes sobre ela, será que ela é mais bonita, mais inteligente, mais interessante? É, na verdade, uma pergunta que estás a fazer a ti mesma. Será que eu sou o suficiente? Este processo é uma forma de tortura autoimposta. Comparas a tua vida real, com todas as suas nuances e imperfeições, com um recorte editado da vida dela. Comparas os teus piores momentos, que só tu conheces, com os melhores momentos dela, que ela escolhe mostrar. E claro, nessa equação, tu perdes sempre. Porque não estás a lutar contra uma mulher real. Estás a lutar contra um fantasma idealizado, construído pelos teus próprios medos. Na psicologia profunda, isto tem um nome, chama-se projeção. Tu pegas numa parte de ti que se sente inadequada, a tua sombra, e em vez de a reconheceres como tua, tu projetas-la para fora. A outra mulher torna-se o repositório de tudo o que temes não ser. Ela não é uma pessoa, é um símbolo da tua insuficiência. E ele, o homem no centro disto, torna-se o juiz. O seu olhar, a sua atenção, a sua escolha, tornam-se o veredito final sobre o teu valor. Se ele a escolhe, mesmo que seja apenas com um olhar ou um like, a tua ferida interna sussurra. Vês? Eu tinha razão. Tu não és digna de ser escolhida. E o ciclo de dor perpetua-se. Tu não ficas magoada com o que ele fez. Ficas magoada com o que o gesto dele confirmou dentro de ti. Se reconheces este lugar, se o teu corpo conhece esta queda súbita, deixe uma palavra nos comentários que descreva esse estado. Não para os outros, mas para ti. Dar um nome ao sentimento é o primeiro passo para lhe tirares o poder. Pode ser invisibilidade,
medo, contração. Nomear é reclamar. O que acontece a seguir é crucial. A mente, desesperada por controlo, tenta encontrar uma estratégia. Talvez devas tornar-te mais como ela. Talvez devas ser mais divertida, mais sociável, mudar o cabelo, postar fotos mais felizes. Ou talvez a estratégia seja o oposto: tornares-te mais fria, mais distante. Mostrares-lhe que não te importas, que tens outras opções, na esperança de que o teu aparente desinteresse desperte o medo dele de te perder. Ambas as estratégias nascem do mesmo lugar, o medo. E ambas te colocam na mesma posição, a de uma candidata a um posto. Tu estás a ajustar o teu comportamento, a tua essência, para te qualificares para um papel na vida dele, um papel que sentes que está a ser ameaçado. Estás a entregar o poder da tua própria definição a ele. Estás a dizer, sem palavras: diz-me quem eu devo ser para que me escolhas. Esta é a perda subtil de dignidade. Não é um grande drama, não é um grito, é uma erosão silenciosa. É a forma como começas a olhar para ti mesma através dos olhos dele. Vais a um jantar e, em vez de estares presente, estás a monitorizar-te. Será que estou a ser interessante o suficiente? Será que ele está a prestar atenção a mim ou a ela? A tua energia, que devia estar a nutrir-te, a permitir-te desfrutar do momento, está toda canalizada para fora, para gerir a percepção dele. Esgota-te, deixa-te oca, porque estás a tentar controlar algo que está fundamentalmente fora do teu controlo: os sentimentos, as escolhas e o olhar de outra pessoa. A verdadeira dignidade não está em ganhar este jogo. Está em recusar-se a jogá-lo. O homem no centro desta dinâmica raramente é um vilão maquiavélico. Muitas vezes, ele próprio está a operar a partir de um lugar de imaturidade emocional. Um homem que não tem clareza sobre o que quer, ou que tem medo da profundidade de uma conexão real, pode inconscientemente criar estas situações de ambiguidade. Ele não te escolhe claramente, mas também não te liberta. Ele mantém-te por perto com migalhas de atenção, com validação intermitente. A presença de outra mulher, mesmo que platônica, pode servir-lhe um propósito inconsciente. Mantém uma certa tensão, uma competição de baixo nível que alimenta o seu ego sem exigir dele um compromisso real. Ele sente-se desejado, no centro, sem ter de assumir a responsabilidade que uma escolha clara implicaria. Ele não está a escolher entre ti e ela. Ele está a evitar escolher de todo. E tu, se tens uma ferida de não ser suficiente, és a candidata perfeita para este papel. Porque a tua esperança de que um dia serás a escolhida mantém-te presa no jogo. Tu interpretas a ambiguidade dele não como um sinal da sua confusão ou indisponibilidade, mas como um desafio que tens de vencer. E o prêmio, na tua mente, não é apenas ele. O prêmio é a prova final de que, afinal, tu és valiosa. É por isso que é tão difícil sair. Não estás apenas a deixar ir um homem, estás a deixar ir a esperança de que ele, finalmente, cure a tua ferida. Esta é a verdade dolorosa. Ele não pode curá-la. Ninguém pode. Essa cura é um trabalho teu, um regresso à casa, a ti mesma. E esse trabalho começa quando a dor de te perderes se torna maior do que o medo de o perder a ele. Vamos aprofundar isto. O que é que está realmente a ser ativado em ti? Na psicologia junguiana, falaríamos de um complexo. Um complexo é um conjunto de memórias, emoções e pensamentos carregados de energia, organizados à volta de um tema arquetípico. Neste caso, é o complexo de não ser escolhida, ou o complexo da segunda opção. Este complexo não nasceu nesta relação. Provavelmente tem raízes na tua infância. Talvez tenha sentido que precisavas de competir pela atenção dos teus pais com um irmão. Talvez tenha sido a amiga que era sempre deixada de lado quando uma terceira pessoa se juntava ao grupo. Talvez tenhas tido experiências na escola onde sentiste que nunca eras a primeira escolha para as equipas, para as festas, para os segredos. Estas experiências, por si só, não são a ferida. A ferida é a conclusão que a tua psique infantil tirou delas. Há algo de errado comigo. Se eu fosse melhor, mais bonita, mais inteligente, eles ter-me-iam escolhido. Esta crença enterrou-se no teu inconsciente e tornou-se parte da tua programação.
Agora, como adulta, o complexo está adormecido, até que uma situação no presente o ativa. O olhar dele para outra mulher, o nome dela na conversa, a foto no Instagram, são como um diapasão que vibra na frequência exata da tua ferida antiga. E de repente, não tens 35 anos, tens 8, e estás de novo no recreio da escola, a ver os outros a serem escolhidos, sentindo aquele aperto frio no peito. A outra mulher não tem poder nenhum. O poder está no complexo. Ela é apenas a atriz que a tua psique contratou para representar um papel num drama que tu escreveste há muito tempo. É por isso que, mesmo que ela desapareça, se o complexo não for trazido à consciência, a tua psique encontrará outra mulher para substituir. Porque o objetivo do complexo não é torturar-te. O objetivo de qualquer coisa que emerge do inconsciente é ser visto, compreendido e integrado. A tua dor é um convite da tua alma para olhares para uma parte de ti que foi abandonada há muito tempo. É aqui que o conceito de acesso se torna tão importante. Quando estás a operar a partir deste complexo, o que tu procuras dele não é amor, é acesso. Acesso à sua atenção, acesso à sua validação, acesso à sua escolha exclusiva como prova de que o teu complexo estava errado. Tu queres o acesso total para te sentir segura, e ele, se for emocionalmente imaturo, pode querer acesso a ti, ao teu calor, ao teu corpo, à tua energia emocional, sem te dar a presença e a clareza que anseias. Cria-se uma dinâmica transacional e dolorosa. Tu dás a tua energia em troca da esperança de um acesso exclusivo. Ele recebe a tua energia e dá-te acesso intermitente para te manter por perto. Ninguém está a ser verdadeiramente visto. Ambos estão a usar o outro para gerir as suas próprias ansiedades e carências. A dignidade começa a ser recuperada no momento em que percebes esta troca e decides que não queres mais participar nela. A dignidade é quando a tua necessidade de te sentires inteira se torna mais forte do que a tua necessidade de ter acesso a ele. É quando percebes que a segurança que procuras não pode vir de fora, tem de ser construída por dentro. Imagina esta cena. Estás a preparar-te para sair com ele. Passaste 1 hora a escolher a roupa, a arranjar o cabelo, sentes-te bonita, confiante. Vocês encontram-se com um grupo de amigos num bar. A conversa flui, há risos. Por um momento, tudo está bem. Sentes-te conectada, relaxada. E então, acontece. Ele está a contar uma história, e a meio, vira-se para outra mulher no grupo, uma amiga em comum, e diz: Tu lembras-te disto, não foi? Foi naquela noite em que... E eles partilham um riso, uma memória à qual tu não pertences. É um momento pequeno, inocente até, ninguém repara. Mas para ti, é como se uma porta se tivesse fechado na tua cara. O som do bar desaparece, o sorriso congela nos teus lábios. E sentes, fisicamente, uma corrente de ar frio a percorrer-te. O teu corpo contrai-se. A tua postura, que estava relaxada, enrijece. Naquele instante, a mulher bonita e confiante que saiu de casa desaparece. No seu lugar está uma menina assustada, a olhar de fora para uma festa a qual não foi convidada. E a raiva que sentes não é só dele, é de ti mesma. Raiva por te sentires assim. Raiva por um momento tão pequeno ter tanto poder sobre ti. Nos dias que se seguem, repetes a cena na tua cabeça. Analisas o olhar dele, o riso dela. Tentas decifrar se havia algo mais. Crias teorias. Alimentas a tua própria dor. Passas horas a verificar o perfil dela, a comparar-vos. A tua vida para, suspensa neste momento de comparação. Mas e se, numa destas noites de insônia, em vez de te focares neles, tu te focasses em ti? E se, pela primeira vez, observasses a tua própria reação com uma curiosidade compassiva? Observa o teu corpo. Onde é que sentes isto? No estômago? No peito? Na garganta? Observa os teus pensamentos. São como um enxame de abelhas zangadas a picar-te com: não é suficiente, ele vai deixar-te, ela é melhor. Observa o sentimento por baixo de tudo: medo. Um medo profundo e antigo de abandono. E então, faz a pergunta que muda tudo. Não, o que é que ela tem que eu não tenho? Mas sim, quando é que eu senti isto pela primeira vez? Deixa a tua memória viajar para trás, para a escola,
para a infância, para a mesa de jantar da tua família. E vais encontrar o eco, vais encontrar a raiz. Nesse momento de reconhecimento, algo muda. O poder deixa de estar neles e volta para ti. Tu percebes que esta dor não começou com ele e não vai terminar com ele. É a tua história, é a tua ferida. E pela primeira vez, em vez de fugires dela ou tentares que outra pessoa a cure, tu podes escolher ficar com ela. Podes escolher dizer a essa parte assustada de ti: eu estou aqui, eu vejo-te, tu não estás sozinha, e o nosso valor não está em leilão. Este é o ponto de viragem. É o momento em que a dignidade começa a pesar mais do que a necessidade de acesso. A dignidade não é orgulho. O orgulho diz: eu não preciso de ti. A dignidade diz: eu preciso de mim primeiro. A dignidade não é fechar o coração, é abrir os braços para ti mesma. A partir daqui, o teu comportamento começa a mudar, não como uma estratégia para o reconquistar, mas como uma consequência natural do teu realinhamento interno. Tu paras de monitorizar, paras de comparar, não porque te forças a isso, mas porque simplesmente pede o interesse. É como tentar ler um livro numa língua que já não entendes. A tua energia, que estava a ser drenada para o exterior, começa a regressar a ti. Tu começas a preencher a tua própria vida com coisas que te nutrem. Voltas a ler, a pintar, a caminhar na natureza, a passar tempo com amigos que te fazem sentir vista e celebrada. O teu foco muda de como posso fazê-lo escolher-me para o que é que me faz sentir viva. E o paradoxo é que é exatamente esta energia de autossuficiência e plenitude que é magneticamente atraente. Mas nesta altura, isso já não importa tanto, porque a tua validação já não vem dele, vem do teu próprio centro. O que acontece quando ele sente esta mudança? Um homem que estava confortável na ambiguidade vai sentir o teu afastamento não como uma agressão, mas como uma perda de acesso. A tua energia, que era um recurso constante e previsível, já não está disponível da mesma forma. Tu não estás a ser fria ou a puni-lo. Estás simplesmente ocupada. Ocupada a viver a tua vida. Ele pode reagir de duas maneiras. Pode afastar-se de vez, porque a dinâmica que lhe era conveniente deixou de existir. Se isto acontecer, é um presente. Liberta-te para encontrares alguém que esteja disponível para a clareza. Ou, e isto acontece frequentemente, ele pode tentar reaproximar-se. Pode tornar-se mais presente, mais comunicativo. Pode fazer-te a pergunta clássica: está tudo bem? Sinto-te distante. Este é o momento crítico. A velha tu, a que operava a partir do complexo, veria esta pergunta como uma abertura, uma oportunidade para finalmente ter a conversa. Ela despejaria toda a sua dor, as suas inseguranças, as suas acusações. Ela explicaria detalhadamente como o comportamento dele a magoou, na esperança de que ele entendesse, pedisse desculpa e mudasse. Ela estaria mais uma vez a pedir-lhe para validar a sua dor e a consertá-la. A nova tu, a que opera a partir da dignidade, responde de forma diferente. Ela não ataca nem se justifica. Ela pode dizer algo simples, honesto e centrado nela mesma. Algo como: obrigada por perguntares. Tenho estado a focar-me mais em mim e na minha paz, e percebi que preciso de clareza nas minhas relações para me sentir bem. Vês a diferença? A primeira resposta é sobre ele. Tu fizeste me sentir mal. A segunda é sobre ela. Eu preciso disto para me sentir bem. A primeira entrega o poder. A segunda reclama-o. A primeira pede. A segunda afirma. Não é um ultimato, é uma fronteira. É uma declaração calma do que é aceitável no teu mundo. A reação dele a esta fronteira dir-te-á tudo o que precisas de saber. Um homem maduro e genuinamente interessado respeitará a tua necessidade e tentará ir ao teu encontro com mais clareza. Ele pode sentir-se desafiado, mas também intrigado e respeitoso. Um homem que estava apenas a usufruir do acesso conveniente sentir-se-á frustrado, talvez até te acuse de seres difícil ou dramática. A fronteira não o afasta, a fronteira revela-o. Se sentes que estás a começar a construir esta fronteira, mesmo que com a mão a tremer, deixe uma frase curta para ti mesma nos comentários. Uma frase que te sirva de âncora. A minha paz não é negociável.
ou eu escolho a clareza. A cura deste padrão não é um evento único, é um processo. Haverá dias em que o velho complexo tentará voltar. Verás uma foto, ouvirás um rumor e sentirás a velha contração no estômago. A dúvida voltará a sussurrar. E se estiveres a cometer um erro? E se o estiveres a afastar por orgulho? E se ela for de facto a pessoa certa para ele e tu estás a ficar para trás? A diferença é que agora tu reconheces essa voz. Não acreditas nela como a verdade absoluta. Tu vês-na como o que ela é, o eco de uma dor antiga. E em vez de te fundires com ela, podes observá-la. Podes dizer-lhe: eu ouço-te, eu sei que estás com medo, mas hoje quem decide sou eu. E o teu corpo começa a aprender um novo normal. O teu sistema nervoso, que vivia num estado de alerta constante, a verificar o telemóvel como se fosse uma máquina de suporte de vida, começa a acalmar. Tu acordas de manhã e a primeira coisa em que pensas não é nele. É no sol que entra pela janela ou no cheiro do café. Passas por uma mulher bonita na rua e, em vez de a veres como concorrência, consegues ver e apreciar a sua beleza, sem que isso diminua a tua. A beleza dela já não é uma ameaça para a tua. O mundo deixa de ser um campo de batalha competitivo e torna-se um lugar de coexistência. Isto é o que significa a dignidade ser mais forte que o acesso. O acesso é sobre o exterior, é sobre ter uma chave para a atenção de outra pessoa. A dignidade é sobre o interior, é sobre ter a chave da tua própria casa, do teu próprio centro. Quando vives a partir desse lugar, podes convidar pessoas a entrar, mas nunca mais lhes darás a chave mestra, porque essa casa és tu, e tu és a única guardiã dela. A outra mulher, no final, foi um presente. Ela foi o espelho que te forçou a olhar para a tua própria sombra. Sem ela, talvez continuasses na ambiguidade confortável, a perder-te lentamente sem dares por isso. A sua presença, real ou imaginada, foi o catalisador para a tua própria individuação, para o teu próprio regresso à casa. E se ele voltar? Se ele aparecer, depois de um tempo, com clareza, com responsabilidade, com um desejo genuíno de construir algo real? Tu saberás. O teu corpo saberá. Não sentirás a ansiedade da validação, mas a calma do reconhecimento. Encontrá-lo-ás não como uma metade que precisa de ser completada, mas como um inteiro que encontra outro inteiro. E se ele não voltar? Também estará tudo bem, porque a tua felicidade, a tua paz, o teu sentido de valor já não estão dependentes da sua presença ou ausência. A tua vida já não é uma sala de espera, é o palco principal, e tu és a protagonista. A outra mulher não te substituiu, ninguém pode, porque tu não és uma peça substituível, és um universo inteiro. O medo era apenas um alarme de incêndio a avisar que te tinhas esquecido disso. Agora que te lembras, o alarme pode finalmente silenciar-se, e no silêncio podes ouvir a tua própria voz, clara e firme, a dizer: bem-vinda de volta. Se esta conversa te tocou num lugar profundo, deixe uma frase final nos comentários que seja o teu compromisso contigo mesma. Não para ele, não para o mundo, mas para a mulher que estás a reclamar. Algo como: a minha dignidade é a minha casa. Porque cada vez que o escreves, cada vez que o lês, estás a reforçar o caminho de volta para ti. Mas o que significa, na prática, este silêncio? O que acontece no dia seguinte a teres dito a ti mesma, bem-vinda de volta? Não é uma explosão de felicidade eufórica, é algo muito mais subtil e profundo. É a ausência de ruído. É acordar e o primeiro pensamento não ser uma verificação ansiosa do telemóvel dele, mas sim uma percepção do teu próprio corpo, da tua respiração. É a sensação de teres mais espaço dentro de ti. Onde antes havia uma densa neblina de ansiedade e especulação, agora há clareza, uma clareza calma. Este é o teu sistema nervoso a recalibrar-se. A memória do teu corpo está a aprender uma nova linguagem. Durante muito tempo, ele falou a linguagem da hipervigilância. Cada notificação, cada mudança de humor dele, cada silêncio era um potencial sinal de perigo, ativando a tua resposta de luta, fuga ou congelamento. O teu corpo vivia no fio da navalha, à espera da próxima ameaça ao teu sentido de segurança.
Agora, ele começa a aprender a linguagem da segurança interna. A segurança que não depende de um bom dia dele, mas sim do teu próprio bom dia a ti mesma. Começas a notar pequenas mudanças. A tua respiração é mais profunda, desce até ao abdômen. Os teus ombros, que viviam cronicamente contraídos perto das orelhas, começam a relaxar. Dormes melhor, a comida tem mais sabor, porque a tua energia vital, que estava a ser sequestrada pelo drama externo, está finalmente a ser usada para o seu propósito original, nutrir-te. E o que acontece àquela parte de ti que se sentia inadequada, a sombra que projetavas na outra mulher? Ela não desapareceu, ela não foi vencida ou erradicada. Isso seria apenas outra forma de violência interna. Em vez disso, algo muito mais milagroso acontece: a integração. Ao retirares a projeção, ao parares de fazer da outra mulher o repositório de tudo o que temias, essa energia retorna a ti. E essa parte de ti, a sombra, aproxima-se. E tu percebes que ela não é o monstro que pensavas. Ela é uma criança exilada. A parte de ti que em algum momento da tua história concluiu que para ser amada precisava de ser perfeita, impecável, sempre forte, sempre agradável. A tua sombra é a guardiã de tudo o que reprimiste para te enquadrares nesse ideal. A tua raiva, a tua vulnerabilidade, a tua preguiça, a tua estranheza, a tua ambição demasiado grande. E agora, ao acolheres esta parte de volta, tu não te tornas mais fraca, tu tornas-te inteira. A tua insuficiência era, na verdade, a tua humanidade. E na tua humanidade reside a tua verdadeira beleza, a tua textura única, o teu poder autêntico. A outra mulher não era melhor. Ela era apenas um espelho para a parte de ti que tu mesma tinhas rejeitado. Ao fazeres as pazes com a tua própria sombra, ela deixa de precisar de um rosto externo. Este processo de integração não é apenas conceptual, é somático, acontece no corpo. Da próxima vez que o medo surgir, e ele surgirá como um velho hábito, em vez de o combateres, experimenta isto. Localiza a sensação no teu corpo. É um nó na garganta? Um peso no peito? Um vazio no estômago? Não tentes analisá-lo, apenas sente-o. E então, coloca suavemente a tua mão sobre esse lugar. O calor da tua mão é o calor da tua própria presença. E respira. Mas não uma respiração forçada para empurrar o sentimento para longe. Respira com ele. Imagina que a tua respiração envolve a sensação, dando-lhe espaço, ar, aceitação. Não estás a tentar consertar nada, estás simplesmente a dizer a essa parte do teu corpo, a essa memória antiga: eu sinto-te. Eu estou aqui. Não precisas de gritar mais. Eu estou a ouvir. Este pequeno ato, repetido ao longo do tempo, reconfigura as vias neurais do teu cérebro e do teu corpo. Ensina ao teu sistema que tu és a tua própria fonte de segurança, que tu és capaz de conter a tua própria dor sem te desintegrares ou precisares que alguém de fora a valide ou a remova. Isto é a verdadeira soberania emocional. E então, um dia, vem o teste final. Não é um teste que tu procuras, a vida simplesmente apresenta-o. Imagina, passaram meses, talvez um ano. A tua vida tem uma nova cadência. Construíste rotinas que te nutrem, reaproximaste-te de amizades que tinhas negligenciado. Talvez até tenhas conhecido alguém novo, ou talvez estejas simplesmente a desfrutar da tua própria companhia de uma forma que nunca pensaste ser possível. O drama dele e dela tornou-se uma memória distante, como um filme que viste há muito tempo. E então, acontece. Estás num café, ou a atravessar um parque num domingo de sol, e vês-os, ele e ela. Não é um vislumbre, não é uma interpretação. Eles estão juntos, de mãos dadas, a rir de uma piada que só eles entendem. Parecem felizes. O mundo para por uma fração de segundo. E sentes. Oh, tu sentes. Uma pontada aguda e fria no centro do teu peito. É o eco fantasma da velha ferida. O teu corpo lembra-se. A tua mente, por um instante, começa a girar na direção do velho vórtice. Então, era verdade. Ele escolheu-a. Ela ganhou. Eu perdi. A antiga, tu ter-se-ia escondido, ou ficado a observar de longe, torturando-se. A antiga, tu passaria o resto do dia, talvez a semana, a dissecar o momento, a stalkear os perfis deles,
a cair de novo no poço da comparação e da autopiedade. A dor seria pegajosa, suja, misturada com vergonha e raiva de si mesma. Mas tu não és a antiga tu. Tu ficas quieta por um momento. Respiras. Reconheces a pontada no peito. Não a negas, não a julgas. Dizes a ti mesma, internamente: ah, aí está, a dor da perda. É normal sentir isto. E é só isso. É uma dor limpa. É tristeza. Não é uma prova da tua inadequação. É apenas o reconhecimento de que algo que um dia foi importante terminou de uma certa maneira. E então, acontece o milagre da dignidade recuperada. Depois de reconheceres a dor, o teu foco não fica preso neles, ele volta para ti. A pergunta que surge na tua mente não é: o que é que ela tem? A pergunta é: o que é que eu preciso agora? E a resposta vem, clara e simples. Eu preciso de continuar o meu caminho. Preciso de ir encontrar a minha amiga, como planeado. Preciso de beber o meu café e sentir o sol na minha pele. Preciso de me lembrar da vida boa que estou a construir para mim. Tu não foges da dor, tu atravessas-a. E descobres que, do outro lado, ela não é um abismo, é apenas uma onda. E tu, agora, sabes nadar. Tu podes até sentir uma estranha e serena gratidão, não por eles, mas pelo momento, porque ele mostrou-te, de forma irrefutável, o quão longe chegaste. A visão deles juntos não te destruiu. Apenas te lembrou da tua própria resiliência. Esta é a força que importa. Não a força de lutar por um homem, mas a força de segurar a tua própria mão no meio da dor. Não a força de ser a melhor, mas a força de ser suficiente para ti mesma. Este caminho de regresso à dignidade não é apenas sobre relações românticas. É sobre desmantelar uma programação cultural profunda que ensinou às mulheres que o seu valor é relacional e competitivo, que somos definidas pelo olhar masculino, pela escolha de um parceiro, que a nossa maior ameaça é outra mulher. Cada vez que escolhes a tua paz em vez do drama, cada vez que olhas para outra mulher e vês uma aliada em potencial em vez de uma rival, cada vez que validas a tua própria dor em vez de exigir que outro faça, tu não estás a curar apenas a ti mesma. Estás a quebrar um ciclo. Estás a oferecer um modelo diferente para as mulheres à tua volta, para as filhas que possas ter, para a tua própria versão mais jovem que ainda vive dentro de ti. A dignidade não significa que nunca mais te sentirás insegura ou com medo. Significa que a tua insegurança e o teu medo já não ocupam o lugar do condutor. Eles são passageiros no banco de trás. Tu ouves o que eles têm a dizer, com compaixão, mas és tu quem segura o volante, com os olhos postos na estrada da tua própria vida. No final, a questão nunca foi como mantê-lo ou como vencer a outra. A questão sempre foi: como posso voltar para casa, para mim mesma, e fazer dessa casa um lugar tão sólido e amoroso que nenhuma tempestade externa me possa derrubar? E quando vives a partir desse lugar, o amor que encontras, seja dele ou de outro, não é um resgate, é um encontro. Um encontro de dois soberanos, de dois universos, que escolhem partilhar os seus mundos, não por necessidade, mas por alegria. E essa é a única relação que vale verdadeiramente a pena, porque ela não te pede para seres menos, pede-te para seres, total e gloriosamente, tu mesma.